Olá! Alguém aí já parou para pensar no que de fato acontece dentro do computador quando a gente clica em alguma coisa? Pois é, hoje a gente vai abrir essa caixa preta e finalmente entender a lógica por trás da tecnologia que a gente usa todo santo dia. É isso aí. Como é que uma máquina consegue transformar um simples clique num vídeo, num jogo ou numa mensagem que a gente manda? Olha, tem uma engenharia inacreditável por trás disso tudo, e é exatamente essa jornada que a gente vai fazer agora. Então, nosso roteiro de hoje é quase uma viagem, saca? A gente começa pelo básico do básico, o que um computador faz. Depois, a gente vai entender a diferença entre a planta e o prédio, ou seja, arquitetura e organização. Daí, a gente passa pelos modelos que são a base de tudo, mergulha de cabeça na CPU, que é o cérebro da coisa toda, e para fechar, entende as diferentes línguas que os processadores falam. Bora lá? Vamos lá, começando pelo começo, pelo mais fundamental de tudo. Antes da gente entrar em qualquer coisa mais complexa, a gente precisa ter bem claro qual é a principal função de um computador. Olha, a definição é bem direta, na verdade. Um computador, na sua essência, é uma máquina feita para processar dados. Pensa assim, ele pega uma matéria-prima, trabalha nela e entrega um resultado que faz sentido, que tem algum significado. E essa transformação toda acontece em três etapas bem definidas. Primeiro entram os dados, que são a matéria-prima, tipo tudo aquilo que a gente digita. Depois vem o processamento, que é onde a mágica tudo acontece mesmo, e por fim sai a informação, que é o resultado final, aquilo que aparece na tela pra gente. Parece simples, né? Mas é algo muito poderoso. Beleza. Agora a gente chega num ponto que é, assim, fundamental. Para entender de verdade como um computador funciona, a gente precisa olhar para ele de duas formas diferentes. E a melhor analogia para isso é pensar na diferença entre a planta baixa de um prédio e a construção desse prédio em si. E é aqui que a gente separa as coisas. De um lado, a gente tem a arquitetura. Pensa nela como a planta baixa, o projeto lógico. É o que o programador enxerga, sabe? É sobre o que o computador é capaz de fazer. Já do outro lado tem a organização. Aí sim a construção, são as peças, a parte física, é a engenharia que faz o projeto virar realidade. Ou seja, é sobre como a máquina de fato faz aquilo que a arquitetura prometeu. Ok, então agora que a gente já entendeu essa diferença entre o projeto e a construção, vamos dar uma olhada nos dois principais modelos de arquitetura. As duas plantas baixas que servem de base para quase todo computador que existe hoje. O primeiro é o modelo de von Neumann, que é o mais clássico. Ele usa uma memória só para guardar tudo junto, tanto as instruções do programa quanto os dados que ele vai usar. Já o modelo de Harvard foi pensado para ser mais rápido. Como? Ele separou as coisas. Tem uma memória só para dados e outra memória só para as instruções. E por que isso é bom? Porque permite que o processador busque as duas coisas ao mesmo tempo, o que dá uma bela otimizada no desempenho. Muito bem, já vimos a estrutura geral, né? Então agora chegou a hora de focar no componente mais importante de todos, o verdadeiro cérebro da máquina. Estamos falando da CPU, a unidade central de processamento. É ela que tem o trabalho de ler, interpretar e executar cada uma das ordens que um programa dá. Sem a CPU, pode esquecer, nada funciona. E por dentro, a CPU é tipo um time de especialistas trabalhando junto. Primeiro tem a unidade de controle, que é a gerentona da equipe, sabe? Ela coordena todas as tarefas. Depois a gente tem a unidade lógica e aritmética, ou ULA, que é a calculadora do time, a responsável por fazer todas as contas. E por fim, temos os registradores, que são umas memórias minúsculas e super rápidas, que servem para guardar informações temporárias, deixando tudo ali bem à mão do processador. E o mais impressionante é que o trabalho da CPU não para nunca. Ela funciona num ciclo constante, de 3 passos. Primeiro, ela vai lá na memória e precisa buscar uma instrução. Segundo passo, ela tem que decodificar essa instrução, ou seja, traduzir e entender o que é para fazer. E por último, ela parte para a ação e executa a tarefa. E esse ciclo, isso se repete milhões, às vezes bilhões de vezes a cada segundo. É uma loucura, né? É fascinante pensar nisso, não é mesmo? Aliás, essa explicação sobre o coração da CPU ajudou a clarear as coisas. Que tal deixar um like? Ajuda demais o nosso trabalho a chegar em mais gente que também curte entender como a tecnologia funciona. Beleza, então já entendemos o que a CPU faz. Agora vamos ver como ela entende o que tem que fazer.
Existem basicamente duas filosofias, duas linguagens diferentes que definem como as instruções são criadas. A analogia aqui é perfeita. Pensa na diferença entre um canivete suíço super equipado e uma caixa de ferramentas básicas. O CISC é como esse canivete. Ele tem um conjunto enorme de instruções e muitas delas são bem complexas, capazes de fazer várias coisas de uma vez. O programa fica menor, mas a execução pode ser mais lenta. Já o RISC é a caixa de ferramentas. Ele tem um conjunto bem menor de instruções, todas muito simples e diretas. A execução de cada uma é rapidíssima, geralmente num ciclo só, mas o programa acaba ficando um pouco maior porque precisa de mais passos para fazer a mesma coisa. Aí fica a pergunta, qual dos dois é melhor? Bom, a indústria deu um jeito de não precisar escolher. Hoje em dia, a maioria dos processadores, tanto nos computadores quanto nos celulares, é, na verdade, híbrida. Eles pegam o melhor dos dois mundos, a velocidade e simplicidade do ISC com a versatilidade das instruções complexas do CISC. E pronto, com isso a gente vai fechando a nossa jornada de hoje, conectando todos esses pontos que a gente viu até agora. E aí, curtiu essa viagem pelos bastidores da computação? Se sim, aproveita e se inscreve aí no canal. A gente vai continuar por aqui, desvendando a tecnologia que molda o nosso mundo um conceito de cada vez. Porque no final das contas, esse é o ponto principal. A arquitetura e organização, isso não é só papo técnico, não. Essa é a base, o alicerce onde todo o nosso mundo digital foi construído. De uma simples calculadora até as mais avançadas inteligências artificiais, tudo passa por esses conceitos. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação para pensar onde é que vai estar o próximo grande salto da tecnologia. Será que vai ser numa nova arquitetura, um jeito completamente diferente de pensar e projetar computadores? Ou será que o avanço virá da organização, de uma maneira muito mais eficiente de construir aquilo que a gente já conhece? Fica aí a reflexão. O futuro da computação depende dessa resposta. Valeu pela companhia e a gente se vê na próxima.